Oi pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter assistido, se não assistiu, assistem, vou deixar um card aqui em cima e o link aqui embaixo dessa decoração da parede que eu fiz aqui, que ficou super legal, eu amei o resultado. E nesse vídeo vocês vão aprender a fazer esses quadrinhos que estão aqui, olha, gastando praticamente nada, porque todos os materiais eu já tinha aqui em casa, então não precisei comprar nada. E mesmo se você precisar comprar, são materiais baratos que dá pra você fazer um monte de coisa super legal. Então, bora lá pro vídeo? A primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer a imagem do quadrinho. E para isso eu coloquei fita crepe, como vocês viram, usei o restante da tinta da parede que sobrou e passei nas partes em que não estava a fita. E ficou assim. Depois que secou, eu tirei as fitas e eu achei que o resultado ficou bem legal, assim, gostei bastante. Lembrando que esse papel, gente, é um papel cartão, então ele é bem durinho e resistente. Depois eu peguei um papelão, como vocês estão vendo, e cortei ele nesse tamanho aí, eu medi com o quadro que eu tenho aqui em casa. Peguei uma fita crepe e passei em volta desse papelão para reforçar ele, para deixar ele mais resistente. Eu fui passando em volta dele, aí eu virava para o outro lado para colocar da forma que vocês estão vendo, e assim eu passei por todas as beiradas e ficou desse jeito. Ficou bem resistente e as beiradas ficaram com um acabamento bem legal. Chegou a hora do desenho. Eu escolhi esse desenho de coelhinho que eu copiei do Google. Foi bem simples, eu peguei uma folha de caderno de desenho, coloquei em cima do computador e copiei, pelo menos tentei. Depois eu recortei esse desenho para poder passar ele para o papel contact. Eu achei dessa forma mais fácil. Desenhei em volta com a caneta para depois então recortar. Depois que eu recortei, aí eu fiz as bochechinhas, né, desse coelhinho e eu usei um pedaço do próprio quadrinho, né, da própria imagem que eu tinha pintado. E depois também fiz os olhinhos com a parte branca do papel contact. E tudo isso daí foi colado, tá, gente? Com cola branca. E o narizinho, que eu também tentei fazer no formato do desenho, mas não saiu tão perfeito. Mas o que vale é a intenção. E depois eu colei tudo isso daí. Eu coloquei só com papel contact, né? Nessa parte que vocês estão vendo. Mas depois eu me arrependi, eu deveria ter usado cola branca para ajudar, porque ficou soltando. Mas ficou legal, né, gente? Agora é a hora das molduras, e eu peguei, como vocês estão vendo, uma régua para poder cortar 4 partes, todas elas na largura de 1,5 cm. E aí eu fui cortando com o estilete, que eu achei dessa forma mais fácil do que com tesoura. E aí vocês viram como que ficou. E aí, gente, eu cortei, né, de acordo com o tamanho que eu tinha feito o quadrinho. Como eu falei, eu não vou passar medidas, porque daí vai de acordo com o seu gosto mesmo. Para poder ficar mais resistente essa moldura, eu colei 2 camadas de papelão juntas. Mas, se você quer que fique mais grosso, você pode colar com mais camadas. Você pode colocar 3, 4, 5, aí vai, né, do seu gosto. Eu achei que 2 já era o suficiente. Eu fiz a parte menor, né, e a parte maior das laterais. E para poder deixar essas molduras, esses pedaços de papelões com um acabamento melhor, eu usei também a fita crepe. Então eu coloquei em volta de um lado e coloquei também do outro lado, assim eu encapei toda esse pedaço de moldura. Agora chegou a hora de cortar
as beiradas para poder encaixar essas molduras, né? Essas partes da moldura. E aí eu simplesmente medi ela no tamanho de 1,5 centímetro, como vocês estão vendo, de um lado e do outro. Fiz o risquinho e depois fiz esse risco aí dessa forma, gente. É bem simples. Depois é só cortar, né, com a tesoura, com o estilete, com o que você tem aí. E aí não tem lado certo, a não ser que você tenha preferência, né, por um lado. Mas de qualquer lado que você cortar, desde que os dois, ambos estejam do mesmo lado na mesma peça, vai encaixar. Aí é para vocês entenderem bem qual é a ideia, né? E fica bem legal, eu gostei bastante desse efeito. Agora, gente, chegou a hora de encapar de fato essas partes da moldura. E eu usei o papel contact, embora ele não foi o suficiente para colar. Eu também tive o auxílio da cola branca para poder fazer com que ele ficasse bem certinho. Para isso, né, vocês viram que eu medi, né, a parte que daria certinho para poder colocar a peça. Passei cola branca, posicionei no meio do papel, passei cola novamente e aí fui encapando em volta, assim como eu fiz com a fita crepe. Aí é só ir apertando bem, e eu fiz isso porque só o papel contact, só a cola do papel contact não ia segurar. Para fazer o acabamento das beiradas, eu preferi fazer desta forma, então eu cortei em um lado e depois passei cola para poder segurar e virei dessa forma. Para poder segurar a cola enquanto não secava, eu coloquei um pedaço de fita isolante. E o acabamento ficou desta forma. Fiz a mesma coisa do outro lado e assim com todas as outras peças. Para fazer o desenho do outro quadrinho, porque são dois, né? Eu fiz a mesma coisa que eu falei pra vocês com relação ao coelhinho. Eu fui lá, pesquisei na internet um coração pra poder ficar bem perfeito. Sim, gente, eu copiei da internet. Passei para um papel e depois passei para esse EVA que eu tenho, dourado. E também passei para um papel contact preto. E para poder decorar esse quadrinho, eu usei esse cortador que eu tenho, que tem esse formato assim de florzinha bem bonitinho, e ele me auxiliou bastante, porque é bem simples e fácil e bem gostoso de fazer isso também. Eu fiz vários, gente. E aí eu fui colando. Eu colei o papel contact e colei também o coração com papel contact, colei a parte do EVA e colei os negocinhos. Agora chegou a hora de montar esse quadro. Então eu tô mostrando pra vocês todas as partes feitas e mostrando essas outras 4 partes, no caso as 2 laterais e as outras 2 de cima e de baixo, que eu cortei. Cortei esse papelão com 1 centímetro de largura, para poder colar nessa placa, nessa parte, nessa base firme. Eu utilizei cola quente, porque seca mais rápido, e no final das contas eu acabei utilizando apenas 3 dos papelões e deixei a parte de cima, para que nesse espaço que vocês estão vendo, eu consiga colocar quantas imagens eu quiser. Então eu colei com cola quente para poder deixar esse vão, né, esse buraquinho para poder colocar a imagem depois. E fui arrumando certinho para colocar as partezinhas com o papel contact por cima. Então é bem simples, porque a parte de baixo do papelão não vai ficar aparecendo, mas também vai ser um suporte para que a imagem não caia. E nessa parte que eu deixei para depois, eu passei a cola quente. Eu só fiz assim rápido para poder deixar certinho.
E ficou desse jeito, gente. Se você quiser, você pode encapar, colocar uma folha, papel contact, tanto na parte de trás como na da frente. Na parte da frente eu não vou fazer isso. Olha como fica simples para poder colocar a imagem. E aí eu posso trocar sempre que eu quiser. Eu resolvi aí colocar um toque especial para poder combinar com o outro, com esses coraçõezinhos em EVA. E ficou desta forma. E aí eu tô mostrando que eu encapei a parte de trás com papel contact para ficar um acabamento mais legal e mais resistente também. Agora é hora de colocar esses quadros na parede. E eu convidei o meu esposo aí por livre e espontânea pressão, né, para poder segurar para mim. Para poder colar na parede, eu usei essa fita dupla face, que é fofinha. E como eles são bem leves, foi bem fácil de colocar. E pronto, gente. E esse foi o resultado final. Ficou super bonito, gostei bastante. Valeu a pena todo o trabalho que deu, ter quebrado a cabeça um pouco, mas ficou bem legal mesmo as cores, eu achei que combinaram muito. E vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários. E é isso, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!